Ezequiel capítulo 47, do versículo 1 ao versículo de número 12, diz assim: depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam nos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era já um ribeiro, e eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Repitam assim após mim: porque as águas eram profundas. Águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, e de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no mar, e, sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem estas ou esses 2 ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque já chegarão estas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse rio. Repita assim após mim: e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, tendo em Engedi até em Eglaim haverá lugar para estender as redes, e o seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do grande mar, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, a sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento,
e a sua folha de remédio. E você diga amém. Podeis tomar assento neste mesmo espírito, adorando a Deus. Lendo esse texto nesse dia, Deus colocou no nosso coração o seguinte tema: saindo da superficialidade e vivendo o profundo. Pastor, o que é superficialidade? É você sair das margens, das superfícies, né? E você começar a ir para o fundo. Foi a mensagem que, lendo esse texto, eu já preguei outros temas aqui sobre essa passagem bíblica, mas a nossa vida espiritual, muitas vezes, passando pelas adversidades da vida, pelos problemas, você sabe que a gente vai atingindo um patamar de mornidão espiritual. Eu falava agora há pouco que às vezes corroborando as palavras que a irmã disse, que às vezes nós estamos num culto, o culto está no seu desenrolar, Deus está se manifestando, Deus está falando com a igreja, mas a gente está lá no nosso lugar seco, espiritualmente falando, uma sequidão tremenda, parece o deserto da Judéia. Tá? Em tempos de sequidão, a gente está lá, não sente nada. Aí você olha, o irmão da direita está glorificando, o irmão da esquerda está com a mão levantada, salmodiando ao Senhor, o da frente está dando glória a Deus, e você está lá, sisudo, com a cara feia, cara de delegado da Polícia Federal. Aquela cara feia que, pelo amor de Deus, parece um quadro na parede. Ô, irmão, não, nós estamos vivendo no ministério do Espírito, e tem abundância de água para a gente mergulhar, e estas águas de Ezequiel capítulo 47, fala de você nadar no oceano do Espírito Santo. É como nós cantamos no último, ou no segundo louvor, é você deixar fluir o rio do Espírito de Deus na sua vida. É você deixar fluir este rio que, olha, dá uma movimentação. Você vê a diferença do crente que muitas vezes ele está nadando no oceano do Espírito, irmão. Ele é alegre, ele é feliz, vem luta, vem dificuldade, adversidades da vida, mas ele passa por cima como um trator. E o maior segredo dele é porque ele está nadando no oceano do Espírito. Ele é uma pessoa feliz. Dito isto, daí o nosso tema, saindo da superficialidade, e você começar a viver o profundo. Deus deu esta experiência para Ezequiel, porque veja bem, o capítulo 40 de Ezequiel, ele entra no templo. Capítulo 41, ele está no templo. 42, Ezequiel está dentro do templo. 43, 44, 45, 46, ele está no templo. Mas Deus queria dar novas experiências para o profeta. E você vê que no capítulo 47, ele sai do templo. O Senhor tira ele do templo para mostrar algo mais profundo para ele. Sabe por quê? Porque muitas vezes você está no templo, mas ainda não está desfrutando de uma vida mergulhada no oceano do Espírito. Sabe que esses últimos dias as pessoas têm sido mais religiosos dentro do templo do que verdadeiros adoradores.
tem sido mais religioso. Eu estou na igreja, eu vou nos cultos, mas glorifica a Deus, ora ao Senhor, sente a presença de Deus na sua vida, adora ao Senhor, chora, porque a gente não chora de tristeza, a gente chora nesse lugar, é de alegria, é da manifestação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E muitas vezes nós não estamos vivendo esta realidade. E nós, como cristãos, precisamos desenvolver uma vida de um verdadeiro adorador. E adorador, independente da circunstância, independente da situação momentânea que ele está vivendo, ele vem para o templo para adorar. Ele vem para o templo. Por quê? Porque ele desenvolveu em si mesmo a vida de um verdadeiro adorador. Ou seja, ele prioriza o tempo na presença de Deus aqui na igreja. Que adianta você ficar 2, 3 horas aqui, mas você não prioriza esse tempo? Você não dá glória a Deus, você não dá aleluia, você olha para o relógio o tempo todo, não vê a hora que o culto termina. Não prioriza o seu tempo na presença de Deus. Olha para cá, o profeta estava dentro do templo, mas não estava tendo nenhuma experiência com Deus. Deus precisou pegar na mão dele, tirar ele para fora, porque ele estava vivendo ali, irmão, do capítulo 40 até o 46, ele estava no templo. Mas aí o Senhor, para mostrar e lhe dar, novas experiências, uma experiência profunda com ele. E é interessante que o Senhor só mostrou, e eu lendo aqui, eu até grifei, falei, interessante, quando não deu para nadar, o Senhor pega ele, traz ele de volta. Sabe por quê? O Senhor mostrou que está vendo que você, durante todo esse tempo, você perdeu. Tá o manancial, que não dá nem para passar de pé, você tem que ir a nado, você tem que nadar. Só levou ele lá e trouxe ele de volta, mostrou para ele e diz, agora é com você, o oceano está aí, e nesse oceano tem vida, aleluia, olha, tem frutos maravilhosos, tem tudo que você precisa, mas a decisão é sua. Levou, mostrou, e a Bíblia diz que trouxe ele de volta para a margem. Isso me chama a atenção. Então escute bem isso. Você precisa entrar nas águas profundas do Evangelho de Cristo. Novas experiências com Deus. Sabe por que é bom obter novas experiências com Deus? Porque quando você estiver inserido num grande contexto de dificuldades, você vai entender o propósito. Sabe quando a pessoa não é uma pessoa espiritual, qualquer dificuldade que surge na sua caminhada, ela começa a blasfemar, a revidar aquele momento, aquela situação que ela está vivendo, começa a duvidar das promessas de Deus, começa até titubear na fé, começa a retroceder na caminhada cristã. Sabe por quê? Porque ela não está entendendo o propósito. Mas por que não está entendendo? Porque não é um crente espiritual, é um crente natural. E tem gente que está cultuando a Deus com culto natural. Eu já sei como é que o culto vai ser. Começa o louvor, primeiro o pastor faz uma oração breve, e aí o louvor canta 3 hinos, tal, aí já vem, dá os avisos, de repente o pastor chama um ou outro para falar, e de repente tem um momento do ofertório. Eu já conheço o culto de cor e salteado. Não, esse não veio para cultuar,
esse não tem experiência com o Espírito Santo de Deus. Porque quando você tem experiência, o culto, o sacrifício do culto é você. Primeiro, o sacrifício do culto é você. É você que vem sacrificar ao Senhor. Em segundo lugar, você não está olhando quem vai pregar no culto. Você não está preocupado se o cantor ou o líder do grupo veio ou não veio, ou outro vai estar cantando no lugar dele. Você veio para adorar, irmão. Você veio para adorar. Eu não falei lá, o cara estava cantando todo desafinado. Eu falei, meu Deus, está cantando desafinado. Mas o povo está festejando. Eles vivendo o momento deles. Irmão, você tem que viver esse momento aqui. Aspirar esse momento. É o momento de você usufruir de comunhão com Deus. O que me chama a atenção aqui é que a Bíblia diz, no versículo de número 2, que Deus tirou o profeta da onde estava, de dentro do templo. Quem sabe ele estava ali num comodismo. Está cultuando, estou fazendo a vontade do Senhor. Ele me mostra de vez em quando algumas visões, tal. Eu estou narrando toda. Não, a Bíblia diz, e ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora. Tirou ele do lado de dentro e fez ele dar uma volta pelo lado de fora. Ele ia viver agora um novo momento no seu ministério, na sua vida. E ele continua dizendo, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E aí ele observa, e ele diz, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. Não era muita água, algumas águas. Você percebe que ele olha e só vê algumas águas. Mas ele nem pensava, nem imaginava que tinha, na verdade, um oceano para ele nadar. Mas quem tem uma visão natural, só vê algumas águas. Ele olhou e disse, tinha algumas águas. Algumas águas? Ali era o lugar da fonte. É o lugar que manava a água. Saía ali do altar. Isso é até uma profecia bíblica que você vê. Ezequiel escreveu quantos anos antes de João escrever na ilha de Pátimos o Apocalipse. E aí você vê no capítulo 22, depois você volta aqui, e os versos 1 e 2, sobre esse rio e sobre essas águas. João escreveu dizendo, e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Irmão, da onde saía aqui as águas, é aonde João mais tarde escreveu. Aqui para Ezequiel saía debaixo do altar. Ali diz do trono de Deus. Aí o verso 2, no meio da praça e de uma e de outra banda do rio, João já vê numa visão panorâmica, esse rio já, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. A mesma coisa que nós vemos no versículo de número 12, o último versículo que lemos, que as folhas destas árvores que nasceram por onde o rio passava, ia levando vida, e as árvores que iam nascendo e produzindo seus frutos. E aí diz que além delas produzirem os seus frutos, as folhas destas árvores servia
para a saúde da nação. Às vezes tem até crente que diz, eu vou lá para o céu porque eu não vejo a hora de eu comer do fruto ou comer das folhas dessa árvore, porque é saúde para a nação. Meu irmão, para com isso. Quando você chegar lá no céu, nenhum problema de enfermidade você terá. Nenhum tipo de enfermidade se pegará. Não, o povo que viver com Cristo durante o seu reinado, os 1000 anos, e depois na Nova Jerusalém, não vai precisar de folha das árvores ou de árvore da vida. Isso aí é para as nações. Nós somos a igreja do Deus vivo. Mas você vê, Ezequiel, quando olha, ele diz, algumas águas desciam da banda direita. Aí verso de número 3, ele diz, saiu aquele homem para o oriente, tendo na sua mão um instrumento, um cordel de medir. Esse cordel é um instrumento que faz medições longas, tá? Então diz, e mediu 1000 côvados, aproximadamente 500 metros, tá? Tem côvados de 46 centímetros, outros de 50, tem em alguns povos até 55, mas aproximadamente 500 metros. Diz que mediu os primeiros côvados, 1000 côvados, e me fez passar pelas águas. Águas que davam aonde? Arteiros, ou tornozelos, ou calcanhar. A água batia aqui. E o profeta está lá. É fácil você andar quando tem pouquinha água, né? Você bate assim o pé, a água espirra. E ele andando, fez passar. E ele achou legal, rapaz, água, que legal. Bate aqui no tornozelo, no calcanhar, tá bom demais. Já estou vivendo uma nova experiência com Deus. Pare aí, meu irmão. Deus tem mais para você. Sabe que tem gente que se contenta com coisas pequenas. Sabe? Deus quer te dar coisas grandes, conforme diz Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas pequenas, nananina não, coisas grandes, ocultas, que você não sabe, mas quando você vive uma vida mergulhada em Deus, todos os dias, Ele te dá uma nova experiência. Ele te dá uma nova experiência. Eu tenho vivido isso, irmãos. Eu tenho vivido isso. Olha, Deus te dá revelações do céu. Deus te dá revelações na terra. Deus te dá revelações dos seus propósitos através da Bíblia, dos seus desígnios. Deus te dá, Deus te mostra tudo. A Bíblia diz que aquele que é espiritual, ele discerne tudo muito bem. E ele não é discernido. As pessoas olham para ele, parece que está tudo normal com ele, mas não está normal, está anormal. Aleluia. Por quê? Porque ele vive na dimensão do Espírito. E eu vejo aqui, irmãos, 4 níveis que o cristão, na presença de Deus, deve estar. Agora, tem gente que se contenta com águas no tornozelo. E ele diz, não, a minha vida vai ser assim, está muito bom. O que eu já sou na igreja, o que eu já alcancei, as revelações que Deus me deu, está bom demais. E tem uns que ainda diz, se melhorar, estraga. Ou seja, para ele, o nível de água é no calcanhar. 4 níveis nós encontramos aqui para o cristão estar. 4 níveis. Deus não te obriga a estar nesse primeiro nível, com água no tornozelo, água no joelho, água na cintura, ou Deus não te obriga a nada. Você vê que ele leva Ezequiel para esta nova experiência, que ele estando no templo, ele não tinha, mas não obriga ele a ficar lá.
a Bíblia diz que Deus o trouxe para as margens novamente. E diz, agora é com você. Se você desejar entrar lá no oceano, está aberto a porta para você. Você pode entrar e nadar a hora que você quiser. Ou seja, na hora que você se colocar diante do Pai, você vai mergulhar no oceano do seu Santo Espírito. Primeiro nível. O Senhor não apenas o levou a esse primeiro nível. Não, Deus quer que a gente tenha uma verdadeira intimidade com Ele. Você não pode pensar pequeno, ter uma visão obscura ou ter uma venda nos olhos para te impedir o que Deus tem para você, no seu propósito, no seu desígnio, lá na frente. Eu disse, não vou deixar ele só com essa primeira experiência, não. Eu vou mostrar os outros níveis que ele pode ter de experiência comigo. Primeiro, as águas davam nos tornozelos. Que maravilha, estou com água nos tornozelos, tá bom demais. Ei, maravilha, é o crente conformado. Amo, eu tenho medo. Sabe que tem crente, eu me lembro uma certa feita, nós estávamos orando para Jesus batizar crentes com o Espírito Santo. E naquele tempo não era chegar no ouvido do irmão, irmão, fala, enrola a língua aí, rapaz, fala como eu estou falando, não. Aqui era batismo pelo Espírito mesmo. Ou Jesus batizava, ou a pessoa não falava em línguas estranhas. Porque língua da carne ela não queria falar, ela não falava. E se falasse, caía endemoniado. Porque ninguém passava naquela época, não. Deus trabalhava na igreja. Mas eu lembro que tinha algumas pessoas que quando começavam a se alegrar, ficava com medo. Sabe, ficava com medo. Ai, eu estou sentindo um negócio diferente assim, não sei o que, eu vou parar de pedir o batismo com o Espírito Santo. Eu estou sentindo, meu irmão, aí que você tem que continuar clamando, Jesus, que coisa linda eu estou sentindo, parece que eu vou ser arrebatada, parece que o Senhor está me arrebatando, glória a Deus, aleluia. Está chegando no momento de Jesus batizar com o Espírito Santo, aí ela fica com medo e desiste. Águas nos tornozelos, no calcanhar. Tá bom demais assim, eu tenho medo. Não tem pessoas que dizem, sabe, eu até gostaria de trabalhar para Jesus, mas eu tenho medo, sabe, porque a obra de Deus, as coisas de Deus é muito séria. Irmão, você está pensando o quê? Você está pensando que para o céu não é com seriedade? É muito sério, a coisa de Deus. Se a gente não pegar e fazer certinho, aí você vai fazer como? Lá fora você trabalha para os homens, vai fazer coisa errada lá numa empresa, você é mandado embora. Para Deus você tem que dar o seu melhor. Dessa forma. Por isso que tem gente que não para em serviço algum, porque quer dar nó, quer enganar, aí é mandado embora. Olha, não deixou ele só nesse primeiro nível, mostrou mais. Olha o que diz o versículo de número 4. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar águas, ou pelas águas que me davam nos joelhos. Água por aqui, Água por aqui. Às vezes a gente passa na orla da praia e vê gente acautelada, né, com medo das ondas do mar. Eles ficam com a água até aqui. E quando vem as ondas, eles já fogem. Água até aqui. Sabe que na vida cristã tem gente que quando alcança a água aqui, irmão, no joelho, ele diz, rapaz, é muito mais do que eu mereço. Tá bom, Senhor, tá bom, é muito mais do que eu mereço. Senhor, eu nem oro para ser tudo isso, eu não tenho pagado o preço, E ele fica por ali. Irmão, pelo amor de Deus, nós estamos vivendo na dispensação do Espírito. Deus quer que você ande em novidades de vida.
Deus tem para você uma nova dimensão sobre os domínios do Espírito Santo. Deixa de ser um crente carnal. Às vezes o crente está com a água lá nos tornozelos ou no joelho, e de repente ele pode ser atraído, porque ele não está mergulhado todo na água. É a mesma coisa quando você vai fazer um batismo e deixa alguém com um pedaço do corpo para fora. Ô irmão, se é para molhar, se é para servir a Deus, vamos servir 100%. Vamos servir 100%. Nada de metade, nada de água nos tornozelos, nos joelhos. Não, vamos mergulhar. Deus tem coisa grande para nos fazer, para fazer através de nossas vidas. Deus tem coisa grande para realizar nesse tempo do fim. E Deus quer realizar através de mim e de você. E ninguém venha dizer que não é merecedor. Isso aqui não é por merecimento. Você tem que ser atrevido. Sabe por quê? Pedro, ele era igual os demais discípulos, sim ou não? Ou Pedrão era melhor do que ele? Eu não sei não. Eu estou desconfiado que talvez, se colocar na balança, ele era até piorzinho do que os outros. Porque você já andou armado depois que você aceitou Jesus como Salvador? Você já andou armado? Pois é, Pedro era discípulo que andava armado. Andava com a peixeira no bolso. Então Pedro não era muito. Mas você viu o seu atrevimento? Quando todos gritavam, é um fantasma, é um fantasma. E quais pularam do barco de medo? Pedro olhou, não. Ele disse que é ele. Senhor, se és tu, ordena, mande que eu desça do barco e eu vá ao seu encontro caminhando por cima das águas. Você vê, cadê a fé dos outros? E aí Jesus disse, vem Pedro. Alguém quer criticar Pedro porque ele afundou. Mas irmão, ele andou sobre as águas. E ele não andou apenas 2, 3 metros, não. Certamente uns 50 metros. Porque a Bíblia foi escrita, ela não foi escrita na sua ordem cronológica dos assuntos. Ali equivale dizer que quando a Bíblia diz que Pedro desceu do barco e ele andou, está escrito, para encontrar com Jesus. Aí diz na frente, mas sentindo o vento, teve medo e começou a afundar. É porque a Bíblia não foi escrito os seus assuntos numa ordem cronológica. Mas certamente Pedro andou lá 50. Alguém poderia apontar para ele e dizer, Pedro, tem uma coisa, você afundou, mas você andou. Aleluia. Irmão, seja atrevido. Se você quiser ficar com as águas lá no tornozelos, lá no calcanhar, você fica. Agora, se você quiser mergulhar no mais profundo, você vai ter água aqui nos joelhos. E foi o que Deus levou o profeta a viver esta experiência. Quando mediu a segunda vez os 1000 côvados, diz que as águas davam nos seus joelhos. Mas ficou só aí? Não. No mesmo versículo de número 4, está escrito, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos lombos. Por aqui, águas pelos lombos. Ele já estava experimentando. Você não vê? Eu vejo quando eu desço lá para batizar. Quando a gente desce, a água está aqui, não, sabe? Você fica e a água está fria. Quando a água bate aqui, você tem uma nova sensação. Ô irmão, mergulhe no oceano do Espírito. Ah, pastor, mas eu sou um ser materialista, eu tenho que correr atrás de trabalho, atrás disso, atrás daquilo. Você tem que correr, eu sei, nós não podemos nos isentar da vida de seres humanos, mas você tem
que tirar um tempo para viver um momento a sós com Ele, com Deus, um tempo de comunhão, um tempo de consagração, um tempo de adoração, um tempo de leitura bíblica. É por isso que eu digo que a igreja nunca foi tão importante para os cristãos como hoje. Porque as pessoas podem ficar em casa, e até a Vera relatou isso aí, você pode ficar em casa e tem lives para você cultuar, tem tudo. Mas é tudo meio monótono. Por quê? Porque a internet é uma coisa fria, é uma máquina, é uma coisa virtual. Você está lá, tem uns que deram Santa Ceia aí, nessa pandemia, Santa Ceia virtual. Olha o nome, virtual. Você sabe, aqui não, irmão, aqui é tudo real. Vale a pena você se sacrificar em vir à casa do Senhor, desfrutar de plena comunhão com Ele. Isso aqui não tem preço, gente. Isso aqui não tem preço. Vale a pena você sair meio cansado, meio desanimado, tédio, desgostoso, até discutiu com alguém. Não vai ficar em casa os dois com a cara amarrada, não. Vem para o templo. Deus pode mudar a sua vida. Deus pode mudar a sua história. É dessa forma. Águas pelo lombo ou pela cintura. E olha o que diz o verso 5. Deus não deixou apenas nesse nível, o terceiro nível. O primeiro, águas nos tornozelos. Segundo, água no joelho. Terceiro nível, água pelo lombo ou a cintura. Olha o que diz o verso 5. E mediu mais 1000, e era um oceano, era um ribeiro. E eu não podia atravessar. Olha aí, eram muitas águas. Eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. E quem sabe nadar, e mesmo que não sabe, se ele cair numa piscina e ele não achar o pé, achar uma coisa para apoiar lá embaixo, no fundo, ele sabe que ele vai afundando, porque o negócio é profundo. Assim o profeta se sentiu quando mediu os 1000 últimos côvados. Diz que se tornou um ribeiro e não podia atravessar porque as águas eram profundas. Águas que deviam passar como? Só nadando mesmo. E você sabe que para nadar tem um segredo. Você tem que quebrar esse gelo, perder o medo. Sabe que tem gente que nunca vai aprender a nadar, porque até quando foi batizar, quase que ele afogou. Eu tenho uma irmã que, eu falei, irmã, eu vou fazer assim, tal, só prende o nariz. Eu não sei, ela soltou a mão e começou a beber água, e sabe que bebeu água mesmo da piscina. Isso porque essa não vai nunca aprender a nadar. Irmão, você tem que ser atrevido. Você já pensou, quando Jesus falou para Pedro, pode descer do barco, venha ao meu encontro? Pedro era ousado, atrevido, atirado. Atirado, ele desceu e andou. Se o Espírito Santo está dizendo para você, vem para o profundo, eu quero te dar novas experiências, eu quero te levar a patamares ou a níveis muitos mais altos, vem para o profundo. Por que você vai ficar lá na beira da praia? Lá no raso? Vem. Você vê que quando mediu esses últimos 1000 côvados, já não dava para atravessar andando, tinha que passar a nado. Por quê? Ribeiro pelo qual não se podia passar. E quando você vê o versículo seguinte, está escrito: e me disse, viste, filho do homem? Está vendo? Está entendendo a visão? Está entendendo o meu propósito? O que eu tenho e o que eu quero para você? Viste? Chamou a atenção dele. Está vendo? Os patamares, os níveis, tá? De afinidade comigo que eu te levei? Então, eu não sei, tem coisa que na Bíblia está assim, mas quem lê um pingo é letra.
Quando perguntou para ele, eu acho que ele olha assim, meio com a cara, não sei se com medo, ou medo de alcançar níveis maiores, tal, e parece que o rosto, o aparato de não ter, sabe? Aí então perguntou, mas parece que não teve resposta, porque todas as perguntas na Bíblia têm resposta. Aí não está escrito que ele deu uma resposta. Ele me disse: viste, filho do homem. Ele tinha que responder alguma coisa. Aí está escrito: então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. Sabe por que trouxe ele? Porque, em outras palavras, Deus estava dizendo para ele: eu te mostrei o caminho. Eu te mostrei como você mergulhar agora, sair do raso e mergulhar no profundo. Eu te mostrei o caminho. Agora é você tendo coragem, pagando preço na oração, na comunhão ininterrupta comigo. É você lendo a minha palavra, é você fazendo a minha vontade, é você obedecendo na íntegra a minha palavra, que você vai alcançar novos níveis de intimidade comigo e com o meu Santo Espírito. Parece que eu vejo Deus dizendo isso ao profeta. E olha, as experiências continuaram. A Bíblia diz que Deus então disse para ele, verso de número 8, que quando se formou um ribeiro, um rio, estas águas saíam para a região oriental e começaram a descer a campina e entraram no mar. Você sabe que o mar, todo tipo de água entra no mar. Todo tipo de rios, tudo vai desaguando no mar. Preste atenção. E isso vai poluindo a água. Por isso que aqui fala do mar morto. Por que morto? Porque todo tipo de água vai para lá. E a água começa a ficar saloba, salgada. E aí, aqui diz que os peixes não viviam no mar morto. O mar já tem nome, mar morto. Representa, irmão, este mundo aí. Só eu e você para dar vida a quem estiver nesse mar morto. Nós sabemos o percurso de levar um pecador que está aí no mundo até Jesus, para ele obter estas experiências e esses níveis com o Espírito Santo de Deus. Só eu e você temos condição de levar as pessoas que estão lá fora a viver uma nova dimensão de vida com o Espírito Santo de Deus. Sabe por que eu digo com o Espírito Santo de Deus, irmão? Não é ser mais um religioso. Como é bom ter o Espírito Santo de Deus. Você faz qualquer coisinha errada, você pensa, vem o Espírito Santo e já alerta você. Não pode, você é salvo. Você quer mentir, ou mentiu o Espírito Santo, ou está mentindo na hora de falar um conto, alguma coisa, o Espírito Santo vem e trava a sua língua. Você não pode mentir, o mentiroso é filho do diabo. E vem o Espírito Santo te limpar das impurezas desse mundo e te levar a outros níveis de comunhão com Ele e com Deus. É a função do Espírito Santo. Por isso que quando a pessoa se deixa levar por esse rio, irmão, irmão, tem gente que tem alcançado tanta graça. Eu me lembro de um testemunho do pastor Bruno Skulimov, que ele diz que estava num culto de Santa Ceia, e a glória de Deus, há 60 anos passado, a glória de Deus foi tanto naquele culto de Santa Ceia, que o pastor que estava pregando no culto de Santa Ceia, ele levantou, foi levado em locomoção e ele deu uma volta voando no templo e pousou novamente à frente da tribuna. Quando a igreja viu isto,
A igreja caiu com o rosto no chão, chorando, e Jesus batizou centenas de pessoas. Foi no templo ali em Santos, irmão, foi coisa maravilhosa que acontecia. Sabe o que é isso, irmão? É quando a pessoa desfruta de comunhão com Deus e com o Espírito Santo. Isso aqui é tremendo, gente. A Bíblia diz aqui que por onde, preste atenção, está escrito aqui, que por onde esse rio passava, ele levava vida. Já pensou? Se esse rio passar lá na sua parentela, alguém lá não é crente, vai levar vida e transformada, vida transformada para essa pessoa. Por onde esse rio passava, diz que, a margem que esse rio, ele ia descendo, presta atenção, conforme o rio, ele ia descendo, ele ia vivificando pessoas. À medida que o rio avança, vai aumentando tanto de profundidade como de largura, levando vida e progresso por onde ele passa. Diz que começava a nascerem árvores frutíferas de um lado e da outra banda desse rio. E aonde os peixes não tinha peixe, de repente o rio passava e se nascia e criava peixes. Uma coisa aqui me chamou a atenção, algo aqui que diz que lugares como que, olha o que diz o versículo de número 11, mas os seus charcos, lugares onde tinha charcos e os seus lamaceiros não saravam. É onde a água chega, mas o Espírito Santo não encontra lugar para fazer a obra, realizar a obra redentora e transformadora do Espírito Santo. É o lugar que diz aqui, charcos e lamaceiros. E aí o rio passava por ali, mas não levava vida, porque o Espírito Santo leva vida para aqueles que abrem o coração para Deus, para o Espírito Santo. Mas aonde o rio passava, a vida chegava. Pastor, eu tenho que terminar. O que é, pastor, esse rio? Veja o que diz João capítulo 7, versículos 37 ao 39. Olha quem é esse rio. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Vai lá, filho, muda lá. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios. Agora o rio não vai ser lá fora, vai ser aqui dentro, vai ser dentro de você. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão aonde? Lá fora? Não, correrão dentro de você, dentro do seu ventre. Equivale dizer que você está num culto como este, você não consegue ficar de boca fechada. Por quê? Porque há um rio correndo dentro de você. Há um rio. Irmão, isso aqui é algo extraordinário. Salmo 46, versículo de número 4. Esse rio que Jesus falou, que é Jesus o rio da água da vida. A Bíblia diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Que cidade de Deus é essa? A igreja. Aleluia, a igreja é a cidade de Deus. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário da morada
do Altíssimo. A Bíblia diz que nós, como cristãos, somos templos de Deus e morada do Espírito Santo. Olha para cá, Deus habita em você. Esse rio está fluindo, está jorrando dentro de você. Ele diz, ó, quem crê em mim, águas vivas correrão dentro do seu ventre. Fica em pé. Eu gostaria até de mostrar e de falar mais. Coloca o tema: saindo da superficialidade e vivendo o profundo. Deus está aconselhando você, minha filha. Sabe por que você só está de olho no problema? Porque você está vivendo uma sequidão tremenda. Você não está mergulhado no rio. E quem não mergulha no rio, está lá na praia. E é por isso que você só reclama da vida, culpabiliza um, outro pelos problemas que está acontecendo com você. Uma hora é o esposo, outra hora é a filha, outra hora é o filho, outra hora é a nora, outra hora é não sei o que. Não, o problema está em você. Sabe por quê? Porque você não está sentindo o fluir desse rio da água da vida. Irmão, isso aqui é extraordinário. A Bíblia diz, Jesus dizendo, quem crê em mim, águas vivas correrão no seu ventre. Eu gostaria de orar por pessoas aqui. Eu não disse que todas virão aqui. É claro que não. É mediante uma necessidade pessoal. Se você deseja mergulhar nesse rio, se você deseja estar no mais profundo desse rio, não com água nos tornozelos, não com águas apenas no joelho ou nos lombos, não, pastor, eu quero nadar nesse rio, pastor, eu quero me mergulhar nesse rio. Eu convido você para sair do seu lugar, vir à frente, nós vamos orar por você. Há um rio fluente aqui nesta noite. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Quanto tempo faz que você não se alegra?